Deus, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, nós vamos estar lendo o versículo 1. Glória a Deus. A seguir. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Versículo 3: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade, meu Deus, de podermos, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai, nesse lugar chamado casa de oração, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, e crendo que o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. E eu quero nesse momento, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, pedir ao Senhor, ó Pai, que venha, meu Deus, manifestar o Teu poder, a Tua glória aqui nesta noite, ó Pai, e abençoando, ó Pai, a vida de cada um aqui presente, meu Deus. Espírito Santo poderoso, o Senhor que tem a liberdade aqui nessa noite, ó Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, não é para fazer a nossa vontade, mas sim, ó Deus, para fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Pai, para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo e poderoso, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, vem estar tocando em cada vida aqui, ó Pai, presente, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, vai repreender o todo mal, Senhor, toda enfermidade, meu Deus, que venha cair por terra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Espírito Santo poderoso, vai quebrando, Senhor, toda força, meu Pai, dos principados, dos potestades, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, contra esta igreja, contra esse bairro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus poderoso, Pai. E eu sempre profetizei, e eu continuo profetizando, Pai, que esse bairro, o Senhor ainda vai ser, Pai, um dos melhores bairros desta cidade, ó Deus. E esta igreja, Pai, vai ser uma grande igreja aqui nesse bairro, Senhor, que vai ser uma referência, Pai, não só para esse bairro, mas para essa cidade também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória
Irmãos, essa palavra, quando nós falamos de Zaqueu, é uma palavra bastante conhecida por todos nós, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, todos os instantes. A palavra de Deus, ela está se renovando. E eu, antes de entrar na palavra, eu quero falar de João, capítulo de João, capítulo 3, no versículo 16, que para mim é o principal versículo da Bíblia, quando Deus ele fala ali que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós observamos esse versículo e nós vemos o quanto Deus ele nos ama, quanto é grande o amor de Deus pela vida de cada um que está aqui. Amém. Deus, ele mesmo relata que ele entregou o seu Filho para todos aqueles que nele creem, não venha perecer. Ou seja, através de Jesus Cristo, Deus está nos concedendo uma grande oportunidade de estar conhecendo Ele de verdade, de estar tendo uma comunhão com Ele de verdade. Mas por quê, pastor? Porque Ele não quer que nem eu e nem você pereça, não quer que nem eu e você, para com a linguagem mais simples, que vá para o inferno, mas sim que nós tenhamos a vida eterna, um dia com Ele. Então Deus ele veio nos concedendo essa grande oportunidade, enviando o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E nós sabemos, independente do credo religioso, ele sabe que Jesus veio, que Jesus foi crucificado para cada um de nós, para aquele que nele crê não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Só que nós precisamos entender, para que eu e você não venha perecer, para que eu e você tenha uma vida eterna com Deus, nós precisamos querer conhecer a Jesus de verdade. Esses dias eu estava orando lá em casa e falando com Deus a respeito disso, e Deus falando ao meu coração que nós precisamos conhecer a Jesus mais profundamente. Nós precisamos querer conhecer a Jesus de verdade, porque nós viemos aqui, nós pregamos, falamos de Jesus, mas muitas pessoas não têm o interesse de conhecer a Jesus de verdade. Quem é Jesus de verdade? E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos o tanto que Deus Ele ama e Ele se preocupa conosco. E muitas das vezes nós não se preocupamos em buscar de verdade, em conhecer a Jesus, de se aproximar dele, de querer ter intimidade com ele. Então, quando nós lemos aqui, falamos de Zaqueu. Zaqueu era um homem que para a sociedade ele era excluído, porque para ele era o chefe dos republicanos, dos cobradores de impostos, oprimia muitas pessoas para pagar os seus impostos. Portanto, eles tinham Zaqueu como um homem pecador, como um homem que para eles, vamos dizer na nossa linguagem, não tinha valor. Mas só que Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Ele ouviu. E nós lemos aqui, a Bíblia diz que Zaqueu, ele se interessou. Ele queria conhecer a Jesus. Ele queria ver
Então ele vai e ele sobe. E quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, ele vê Zaqueu lá em cima daquela figueira. Ele vê Zaqueu. E ele fala com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa daí, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu nem convidou Jesus, o próprio Jesus alto se convidou para ir para a casa dele. Por quê? Porque Zaqueu, ele se interessou e ele se esforçou para conhecer realmente quem era Jesus. E é o que muitas das vezes nós deixamos de lado. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com Zaqueu, Zaqueu desce depressa daí, porque hoje me convém eu ir lá para a sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo e o recebeu ele na sua casa com alegria. Glória a Deus por isso. Então nós vimos aqui nessa passagem a importância de nós querermos realmente conhecer quem é Jesus. E às vezes até nós que pregamos precisamos dedicar mais em conhecer mais a Jesus de verdade. Porque quando nós falamos aqui do versículo de João capítulo 3, nós observamos que o amor de Deus para a nossa vida, ele é ilimitado. Levou ele até entregar o seu filho para morrer por nós. E muitas das vezes nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos pregando, nós vamos congregando, e a gente vai passando por cima de muita coisa. Nós vamos deixando de buscar ao Senhor de verdade como nós deveríamos buscar. Nós vamos deixando de orar de verdade como nós deveríamos orar. Nós vamos deixando de meditar na palavra de verdade como nós deveríamos meditar. Porque nós só vamos conhecer Jesus de verdade através da palavra. Então eu preciso querer, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar para isso. E quando eu me aplico meu coração em buscar ao Senhor de verdade, o que Isaías diz no livro de Isaías capítulo 55, versículo 6? Deus ali no capítulo 55, Deus chama o povo para vir até Ele. Mas no versículo 6 ele fala para o povo assim, fala assim: olha, vocês precisam buscar ao Senhor enquanto vocês podem achar, ou seja, buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. E Ele está perto de nós, irmãos. O Espírito Santo, por mais que às vezes você duvida, mas Ele está aqui. Aqui é lugar de nós ouvir a palavra, aplicar o nosso coração a essa palavra e começar a buscar a Jesus de verdade. E Jesus nos traz aqui é justamente para isso. É para falar conosco. Também você pensa assim: ah não, hoje eu vou na igreja. Não, mas não vem na igreja porque nós queremos, nós vem na igreja porque o Espírito Santo, Ele nos traz aqui porque Ele quer falar conosco. Talvez você fale assim: não pastor, mas eu estou bem com Deus, eu estou bem, tenho um bom relacionamento com Deus, mas a palavra também era para você, porque a gente está mandando dizer assim: não, mas essa palavra não é para você, é para outra pessoa. Não, a palavra é para todos nós. Se você está, Jesus está falando o quê? Continue buscando ao Senhor. É o que ele diz em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se eu conheço, se eu tenho uma intimidade com Ele, eu preciso continuar buscando. Mas se eu não tenho, Ele está falando que nós precisamos buscar mais a presença dEle. Amém? Não existe esse negócio: a palavra se não foi para você, foi para outro. Não, é para todos nós, independente da forma que ela vem. Se ela não está vindo para você de uma forma, ela está vindo de outra. Mas a palavra é para todos. É por isso que Deus falou assim: busca o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você está tendo a oportunidade.
Então esse momento talvez seja um momento que Deus está falando: olha, conserta, busca mais. Busca porque você ainda está tendo a oportunidade de achar. E ele disse: invoca Ele enquanto Ele está perto. Clama ao Senhor, busca a presença dEle. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Vale a pena nós esforçar um pouco mais. Vale a pena nós dedicar um pouco mais. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor aqui, Ele está nos despertando através da palavra, mostrando aqui Zaqueu. Ele era um homem que não tinha relacionamento com Jesus. Zaqueu não estava andando com Jesus, mas ele queria conhecer a Jesus. E daquela multidão, o único que chamou a atenção de Jesus foi Zaqueu, por causa da sua atitude, do seu esforço, da sua dedicação. Então o Senhor, quando Ele entrega ali o seu filho, por quê? Porque a Bíblia mesmo diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, Ele diz o que para nós? No versículo 11, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele diz o quê? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós, a vosso respeito. O Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem para nós, e é por isso que Ele traz a palavra. É para nos ensinar, é para nos orientar, é para nos alertar, porque nós podemos até fazer os nossos planos, mas a resposta vem de Deus, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Diz, e qual é os pensamentos dele? O pensamento dele é de paz, não é pensamento de mal, não. É pensamento de paz. Então é por isso que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que crê nele não viesse perecer, mas que tivesse a vida eterna, nos dando a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso que Jesus disse: olha, eu vim para o mundo, mas o mundo não me recebeu. Então nós precisamos entender isso. E Ele disse: olha, eu sei os planos que tenho para vocês. Versículo 12: então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Foi aquilo que Zaqueu fez, irmãos. Ele aplicou o que ele podia fazer ali naquele momento para ele ver Jesus. Ele fez. Ele fez algo que ninguém fez. Então ali, quantas pessoas ali, que eu tenho certeza que às vezes estavam ali, estavam doidos para conhecer Jesus naquele momento, até aquele momento ainda não tinham conhecido. Mas Zaqueu, ele usou a estratégia. Não quero conhecer, eu não tenho como eu ver, mas ali está a solução para mim conhecer a Jesus, para mim ver quem é Jesus. E qual que é a nossa solução? É a palavra de Deus, para nós conhecer de verdade a Jesus, porque Ele sabe. Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando Ele diz assim: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque Ele que sabe. É por isso que nós temos que buscar, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Porque Jesus, Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Então quando eu estou buscando ao Senhor, eu estou aplicando o meu coração e buscando ao Senhor. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar perturbado, porque Ele sabe os planos que Ele tem para mim. Eu só preciso confiar, eu só preciso crer nele, eu só preciso continuar buscando a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Então Ele diz: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aí você para analisar: será que realmente eu e você tem aplicado de verdade o nosso coração em buscar a presença do Senhor? Será que nós temos feito isso?
Se eu estou falando para a igreja, a palavra é para todos nós. Glória a Deus. É algo que nós precisamos analisar. Ele disse que eu só vou encontrar Ele. Isaías diz: vocês, buscam o Senhor enquanto pode achar. Mas ele diz que eu só vou encontrar Ele se eu buscar Ele de todo o meu coração. Eu preciso me esforçar para isso. Eu preciso me dedicar para isso. Não quer errar. Pessoas assistem o jogo, não. Isso é uma vez ou outra. Mas ali as pessoas estão ali aplicando o seu coração. Está ali em volta daquilo ali, vendo, torcendo. Eu não estou dizendo que é errado, não. Você está entendendo? Se nós fizéssemos esse esforço todo para Jesus, as coisas eram diferentes. Era diferente, não falando que está errado, não. Amém? Que isso não é todo dia, não é todo culto, é uma vez ou outra. Mas o que eu estou querendo colocar, porque nós aplicamos o nosso coração em tantas coisas aí de fora, para fazer tantas coisas. Você já observou que muitas das vezes nós trabalhamos o dia todo, e quando chega de tarde, eu não vou no serviço hoje não, porque eu estou cansado. Isso é normal. Mas você observou que quando eu estou cansado, mas se for para me fazer qualquer outra coisa lá fora, eu estou disponível para fazer. Certo? Quer dizer, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: nós só vamos encontrar com Ele de verdade se nós buscar Ele de todo o nosso coração. E nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o próprio Tiago mesmo diz, em Tiago capítulo 4, versículo 8, no final do versículo ele diz: se aproxima de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se dispôs em se aproximar de Jesus, e Jesus se aproximou dele. Jesus foi lá na casa dele e fez um grande milagre ali naquele lugar. Houve uma grande salvação de almas ali naquele lugar. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas também. Nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, e muitas das vezes nós ainda queremos culpar o inimigo. Mas nem tudo é o inimigo, não. É o próprio Deus que permite para provar a nossa fé, para ver se realmente nós vamos continuar crendo, se nós vamos continuar realmente buscando a presença dEle, se nós vamos continuar firme e adorando ao Senhor no meio da dificuldade. Porque nós sabemos que nesse momento difícil vai chegar, e é por isso que eu tenho que dedicar e buscar ao Senhor. Eu preciso estar me aproximando do Senhor todos os dias. Glória a Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo, concluindo, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3, ali a gente vê os sírios, eles fazem uma emboscada para o povo de Israel, e era uma grande multidão. A Bíblia diz que quando Josafá fica sabendo, ele se pôs em buscar ao Senhor. Mas ele aplicou o seu coração a buscar ao Senhor, que ele diz que ele pôs em buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Versículo 4. Aí diz que Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor. Mas olha só, quando nós aplicamos o nosso coração em buscar, em aproximar, em querer a conhecer, a dedicar, o Senhor cuida de todas as situações. Mas existe situação que eu vou buscar e eu preciso encontrar com o Senhor.
preciso ter uma resposta dele, eu preciso ter uma ajuda dele, porque existe situação na nossa vida que nós vamos passar, que não é para nós, é para o Senhor. A peleja não é nossa, é do Senhor. Nós só precisamos buscar, porque Ele já sabe todos os planos que Ele tem para nós. E Ele continua dizendo, pediu para buscar socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Eles fizeram o que? Vieram buscar ao Senhor. Versículo 5. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E diz: aqui Josafá começa a buscar ao Senhor. Josafá pôs a buscar ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando Josafá, ele está ali buscando a presença do Senhor, de verdade, a palavra de Deus diz que Josafá, ele põe em buscar ao Senhor, e quando ele está ali buscando ao Senhor, logo em seguida vem ali a resposta de Deus na vida dele. Glória a Deus. Vem a resposta. Quando, deixa eu até achar esse microfone, glória a Deus. Isso aqui não estava nos bolsos não, mas então Josafá ele pôs em buscar ao Senhor. E aqui Josafá ele começa a fazer a sua oração. Ele começa a buscar a Deus de todo o seu coração, e pôs todo Judá para buscar ao Senhor. Mas aí a Bíblia diz no versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, e trineto, não sei para que tudo isso, mas Matanias, levita dos descendentes de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Então ele disse aqui, disse: olha, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. E quando você vai prosseguindo aqui, você vai ver que Deus deu a vitória para esse povo sem eles usarem uma espada. Mas por quê? Porque na hora da dificuldade eles puseram em buscar ao Senhor. Eles já sabiam quem era Deus, eles já sabiam onde eles iam buscar socorro. E aqui nós vimos aqui, não é diferente. Não é diferente. Na vida de Zaqueu, os irmãos viram que Zaqueu era um cobrador de impostos, mas devido ao seu esforço, a sua dedicação, o seu desejo, Jesus entra na sua casa. E aí quando os fariseus começam a questionar, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um pecador, Zaqueu ele se posiciona. Zaqueu não quis continuar da forma que ele estava vivendo, não. Ele disse: olha, Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou pegar a metade dos meus bens e vou doar para os pobres. Porque não tem como, irmãos, eu ter um encontro com Jesus, eu conhecer a Jesus e não ter mudança na minha vida. Não tem como. E aí quando eles estão lá questionando, ele fala assim: Senhor, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens e vou devolver 4 vezes mais se eu roubei alguém. E Jesus disse: olha, hoje veio salvação nesta
Senhor sabe tudo e todas as coisas. Quando nós abrimos o nosso coração e nós queremos buscar ao Senhor de verdade. O Senhor, quando Ele disse ali em Jeremias capítulo 29, versículo 14 também, põe para nós, por favor. O que Ele disse? Primeiro 3, Ele disse: vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o vosso coração. E no versículo Ele disse: ó, eu serei achado de vós, diz o Senhor. E Ele diz: voltar os vossos cativos a congregar-vos de todas as nações, de todos os lugares, para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de aonde transportei, porque eles estavam ali por causa que Deus tinha alertado eles, e eles estavam ali passando por essa dificuldade por conta do pecado, com desobediência a Deus. Mas Deus falou que ela devia ser os 70 anos de cativeiro, que Ele ia trazer ele de volta. Mas só que esse povo já não estava tendo mais esperança que Deus ia ter, voltar a ter comunhão com eles. Aí Deus começou a usar Jeremias para falar com esse povo, dizendo para eles: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, volte a buscar-me, busca a minha presença, busca, porque quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Tem tradução que fala que eu deixarei de ser achado por vós. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe das nossas forças, até onde nós suportamos, mas Ele deixa nós ir até as últimas. É igual nós costumamos pregar, falar ali no povo, quando ele sai do Egito, vai para o deserto, e ali quando Deus, o povo tinha sede, Deus dava água, mas eu creio que Deus deixava que o povo ia até nas últimas, para ver realmente como que é que eles iam agir. E assim também somos nós. Nós não somos diferentes não. Deus nos prova a todos os momentos, mas Ele sempre fala para nós. Ele está sempre nos orientando na sua palavra, que nós devemos buscar a presença dEle, nós devemos dedicar ao Senhor, que nós devemos querer a presença do Senhor. Nós sabemos que o adversário ele é astuto, e a própria palavra de Deus mesmo relata que ele está 24 horas ao nosso redor, e o Senhor também está todo o tempo nos alertando, para que nós não venhamos perecer. Eu gostaria que você colocasse de pé. Aleluia. 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 A gente costuma lá nas outras igrejas aí até as 9 horas, não sei se aqui mudou o horário, continua até as 8h30, né? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Talvez você diz aqui: pastor, mas tem tanta pouca gente aqui hoje. Mas era esse que Deus queria que tivesse aqui hoje. Era com você que Deus queria falar. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele não quer nos perder. Nós falhamos, nós erramos, mas a Bíblia diz que em Zaqueu, quando ele ouve falar que Jesus estava por ali, Zaqueu ele se dispôs em buscar o Senhor. Mas ali a gente vê também o inimigo querendo impedir esse encontro de Zaqueu com Jesus. Mas como que é que esse homem, que o Senhor, os mestres, entra na casa de um pecador? Mas aí Jesus disse assim: olha, eu
Eu vim foi para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Esse versículo é o primeiro versículo que eu gravei no meu coração, que foi na época da minha conversão. Eu não conhecia a palavra de Deus, mas quando eu abri a Bíblia, que eu li esse versículo entrou no meu coração, e eu carrego ele desde a minha conversão até o fim da minha vida aqui nessa terra. Porque eu era um perdido. Jesus disse: eu vim foi para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Como que você está? Como que você está na presença de Deus? Porque a gente está perdido. Não é você cometer um erro, você reconhecer e consertar com Deus. Perdido é você estar na casa do Senhor e não ter mais comunhão com Deus, não ter vida com Deus. E se Deus está falando, é porque nós estamos precisando consertar, a buscar mais a presença dEle, a ter mais interesse por Ele, a dedicar mais a buscar a presença dEle. Aleluia. Porque o Senhor, Ele acabou de dizer para mim e para você, se Ele disse que é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós, é porque Ele me conhece, Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele nos conhece antes de nós entrar no ventre da nossa mãe. Então que nessa noite você entenda, que eu venha entender que nós precisamos dedicar mais em buscar a presença de Deus. Quantas pessoas aí de fora diz que crê em Deus e muitas das vezes tem mais fé de quem está dentro da casa do Senhor. E o Senhor está falando conosco a todo tempo. O Senhor está nos orientando, está nos ensinando a aproximar mais dEle. Mas eu preciso querer, você precisa querer. Eu preciso ter esse desejo no meu coração. Por isso que Ele diz: olha, busca o Senhor. Isaías, o profeta Isaías falando para o povo de Israel: olha, busca o Senhor enquanto vocês podem achar. Busque Ele. E nós também não é diferente, não. Essa geração de hoje precisa buscar mais a presença do Senhor. Estamos numa geração de hoje que não ora mais, que não lê a Bíblia mais, não jejua mais. Mas Jesus está nos chamando para conhecer mais Ele, para se aproximar mais dEle, chegar mais perto dEle. Por quê? Porque Ele tem o de melhor para a sua vida. Nós vimos ali Josafá, que ele precisou de um socorro de Deus. Ele pôs o povo a buscar ao Senhor, e o Senhor, Ele trouxe a resposta, falou para ele: olha, você não precisa ter medo dessa grande multidão, não, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor que vence por nós, e tudo é através da sua palavra. Precisamos abrir o coração de verdade. Jesus, quando Ele disse com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Olha só a única palavra que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. E aquela multidão, quantos milagres eles já tinham visto Jesus falar, quantos sermões eles já tinham ouvido de Jesus. Mas quando Ele disse: Zaqueu, desce depressa daí, a Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo e foi receber Jesus Cristo na casa dele com alegria. Eu preciso vir à casa do Senhor. Eu preciso entender que eu preciso
preciso ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu preciso levar Ele para minha casa junto comigo. Todos os lugares eu preciso ir para o meu trabalho, Ele precisa ir comigo. Eu estou andando na rua, Ele precisa estar junto comigo. Aleluia. No livro de João capítulo 4, o oficial do rei chegou até Jesus e disse assim: Senhor, estou com meu filho horrivelmente enfermo, desce lá, cura meu filho. Aí Jesus disse para ele: mas se você não vê sinais miraculosos, você não crê. Mas olha só, ele foi buscar recurso onde foi em Jesus. Ele foi até Jesus. Aí quando Jesus disse para ele: mas se você não vê sinais miraculosos, você não crê. O que ele disse? Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. Jesus viu ali a fé daquele homem. Ele foi até Jesus, ele creu em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus falou para ele assim: olha, pode ir, que o seu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus e foi para a sua casa. E quando ele chega no meio do caminho, ele recebe a notícia de que o milagre tinha acontecido na casa dele. Mas ele foi buscar Jesus. Ele chegou até Jesus e contou os seus problemas para ele. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Quando você olha aqui na Bíblia, a palavra de Deus, tudo que está relacionado a Jesus, todas as pessoas, independente do credo religioso dele daquela época, todas as pessoas que chegaram até Jesus buscando algo de Jesus Cristo, Jesus nunca deixou de voltar para a casa deles da mesma forma. Jesus simplesmente provava a fé deles, até que eles viessem a crer de verdade em Jesus. Mas quando eles criam, Jesus só falava: olha, a tua fé te salvou. Como ele diz para o Senhor: pode ir, o seu filho vive. E ele creu na palavra de Jesus. Mas quantas vezes nós vemos o inimigo tentando desanimar as pessoas? É no meio da luta que ele entra para tentar nos desanimar. Mas aí vem a palavra de Deus. Deus. Vou fazer uma oração. Glória a Deus. Para que você venha buscar força do Senhor, para você se aproximar mais do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos de tudo que nós vamos fazer, independente se é pregar, se é cantar, se é orar, se é fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Nós precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa estar na direção de tudo. Porque não adianta nada eu querer fazer para Deus, no reino de Deus, mas eu não ter a comunhão com o Espírito Santo. É por isso que Deus disse: olha, eu entreguei, eu dei o meu filho, meu único filho. Para quê? Para que se você crer, você não venha obedecer. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu creu em Jesus, e a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: olha, entrou salvação hoje dentro da casa. Senhor Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, crendo, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Muitos, ó Pai, quer buscar ao Senhor de qualquer maneira, quer ter uma vida com o Senhor de qualquer maneira, Senhor. Mas o Senhor nos ensina através da Tua palavra que nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos nos esforçar, Senhor, para nos chegar mais
Santo e maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nós venhamos fazer bons aquilo, que nós venhamos arrumar estratégia, que nós venhamos esforçar para buscar, ó Pai, a conhecer ao Senhor de verdade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a palavra é essa. Jesus te convida nesta noite a ter um encontro de verdade com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero já encerrando, passar aqui para o evangelista Rocha, né? Louvo a Deus. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade.